Vamos lá, pessoal, seguindo com a nossa mega revisão, TRT 1124, só uma pequena correção. Quando eu fechei o vídeo anterior de despesas processuais, eu falei que a gente ia começar a tratar agora de partes e procuradores. Não, nós já vimos partes e procuradores. O assunto agora da revisão é atos, termos e prazos processuais, ok? Só corrige isso aí. Bom, o nosso processo, todo mundo sabe disso, é uma sucessão de atos processuais. Quando eu falo que eu tenho um processo, eu tenho de fato uma sucessão de atos processuais. A petição inicial, a contestação, a sentença, o recurso, a audiência, enfim, uma sucessão aí de atos processuais. Preste atenção, a depender do rito ou do procedimento que eu esteja, o processo pode ser mais rápido, mais célere, como acontece com o sumaríssimo, ou um pouquinho mais demorado, como ocorre lá com o rito ou procedimento regra, que é o ordinário. Pois bem, vamos começar a falar do ato processual. O ato processual, via de regra, será público. Então, existe a regra da publicidade dos atos processuais, salvo quando o contrário determinar o interesse social. Eu posso estar diante de um processo que tem uma ação de assédio moral, assédio sexual, que eu tenha lá a abertura do imposto de renda de uma empresa. Então, nesse caso, isso autorizaria que aquele processo, aquela demanda, seguisse em segredo de justiça, tá? Então, a regra é a publicidade dos atos processuais, salvo quando do contrário determinar o interesse social. E os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 às 20 horas. Tem que ter essa regrinha também. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 às 20 horas. O que eu tenho de exceção, Renzetti? A exceção é o PJE, é o processo judicial eletrônico. A gente sabe que os autos físicos bombam na nossa prova. Representam 99% das questões, são os autos físicos, claro. Mas é bom a gente falar um pouquinho do PJE no decorrer do curso. No decorrer do curso, ó a mania, no decorrer da revisão. Porque a revisão é um resumão do curso, né? Vocês sabem disso, que eu não escondo nenhuma informação de vocês. Então, só para recapitular. Então, publicidade dos atos processuais serão realizados das 6 às 20 horas, a exceção é para o PJE. É só você ir no artigo 213, salvo engano, do CPC de 2015, que diz lá, pode ser o ato realizado para o PJE em qualquer horário, desde que até as 24 horas, até o último segundo do último dia do prazo da parte, ok? Então, 6 às 20 é a regrinha, a exceção lá é para o PJE. Os atos processuais podem ser realizados em qualquer dia, Renzetti. Isso é interessante também. Cuidado aqui. Os atos processuais podem ser realizados, em regra, a qualquer dia. E o sábado é um dia útil para a gente, para a prática de atos processuais externos. Sábado é dia útil, grava isso, para a prática de atos processuais externos. Eu posso praticar um ato processual no domingo e no feriado? Posso. Mas para que eu pratique um ato processual no domingo ou no feriado, eu vou ter que ter autorização expressa do juiz. Atente-se a isso. Então, para praticar um ato em domingo ou feriado, eu tenho que ter autorização expressa do juiz. Isso está no artigo 770, parágrafo único da CLT, que fala da penhora. A penhora é um ato processual. Pode o oficial de justiça penhorar no sábado? Pode. Tem autorização do juiz? Não. No sábado, o oficial penhora sem autorização do juiz. Pode o oficial penhorar no domingo ou no feriado? Descobriu que a empresa está quebrando, está fechando, só vai domingo lá, escondidinho alguém para tirar tudo? Pode. Pode. Mas para isso ele vai certificar o juiz, vai contar isso ao juiz e vai ter autorização expressa do juiz. É diferente. Agora, cuidado com um detalhe. Essa autorização para o domingo e para o feriado, ela diz respeito para a prática de atos do Poder Judiciário. Prática de atos do Poder Judiciário, porque para o PJE, o advogado pode praticar todos os atos em qualquer dia. Aí eu não tenho essa limitação, tá? Mais uma notícia aí do PJE para você ir anotando. Muito bem. Aqui está, só para elencar, eu gosto de botar esse artigo para você, o artigo 770, parágrafo único da CLT, que diz: a penhora poderá realizar-se em domingo ou dia de feriado, mediante autorização expressa do juiz ou presidente. Tranquilo? Muito bom. Quero conversar com você agora sobre o que mais cai em prova, que é o meu objetivo aqui em revisão, claro, que é falar dos prazos processuais. Quando a gente fala em prazos processuais, nós temos que saber o seguinte: prazo processual
ele deve ser realizado pelo prazo legal, que a lei vai falar qual é o prazo para praticar aquele ato, ou pelo prazo fixado pelo poder jurisdicional. Então a lei fala que os recursos no processo de trabalho, em regra, têm um prazo de 8 dias. Mas o juiz pode falar as partes para se manifestarem sobre esse laudo em 10 dias. Então, o ato processual, prazo processual, ele vai ser realizado dentro do que for fixado pela lei ou pelo órgão jurisdicional, pelo poder judiciário. Essa é a regrinha aqui. Nós temos prazos peremptórios. Isso é interessante, ainda mais você, analista. O que é um prazo peremptório? Um prazo peremptório é um prazo fatal. Exemplo, o prazo para interpor o recurso ordinário é de 8 dias. Isso é um prazo fatal. É um prazo que não pode ser alterado por vontade das partes. Não é assim. Já um prazo dilatório é um prazo que pode ser alterado, pode ser modificado sim por vontade das partes. Mas atenção, desde que requerido antes do vencimento do prazo. Estou numa audiência, é um exemplo de prazo dilatório, e o juiz fixa um prazo de 5 dias para falarem as partes sobre os documentos da página 1 à página 50. Podem ambas as partes falar, excelência, o prazo é muito pequeno, tem como aumentar esse prazo? Sim. Agora, eles não podem solicitar isso no último dia do prazo. Ó, no último suspiro, excelência, estamos aqui no seu gabinete, porque hoje vence o prazo e parará, não dá mais para fazer. É diferente, aí não posso. Então, o prazo dilatório são os prazos que podem ser modificados, alterados sim por vontade das partes, vai ser requerido ao juiz, é claro, tem a discricionariedade do juiz aí, agora não pode ser requerido quando venceu o prazo, aí não tem nenhum cabimento. Ok? Bom, nós temos ainda o famoso prazo impróprio. Prazo impróprio é um prazo que, quando não for descumprido, ele não vai gerar nenhum efeito processual. Ele não gera, por exemplo, uma nulidade. São os prazos destinados ao juiz, aos senhores, aos serventuários, por exemplo. O juiz vai dar a sentença na audiência, via de regra. A sentença de julgamento é para isso. Se o juiz não fizer isso, nulidade processual? Claro que não. Ele vai ter 48 horas para fazer isso. Se não fizer, você vai guardar a intimação, aquele papo todo. Então, se o prazo impróprio não for cumprido, ele não gera nenhum efeito, nenhuma nulidade processual. Diferente de um prazo próprio. O prazo próprio, quando não for cumprido, quando não for observado, ele vai gerar a preclusão temporal, que é a perda de prazo para praticar um ato. Então, se eu tenho uma sentença, eu tenho prazo de 8 dias para dela recorrer. Se eu não recorrer, preclusão temporal. Essa é a ideia básica. Então, esse seria um prazo próprio. O prazo para recorrer é um prazo próprio. Se não for praticado, gera preclusão temporal. Parou. O que é preclusão temporal? Preclusão temporal é perda de prazo pela não prática de um ato. Já que eu falei em preclusão temporal, interessante falar em preclusão consumativa. O que é o raio da preclusão consumativa? A preclusão consumativa, ela impede, a reiteração de um ato já realizado, de um ato já praticado. Da sentença cabe RO. Já interpus meu RO. E pensando bem, faltou um detalhe, quero fazer um outro RO. Posso? Não. Eu já pratiquei um ato. Da sentença cabe RO. Eu já interpus o RO. Já gerou uma preclusão consumativa em relação à interposição de um recurso. A preclusão pode ser chamada de preclusão lógica porque ela veda a prática de um ato incompatível com um ato anteriormente praticado. Preclusão lógica veda, impede a prática de um ato incompatível com um ato anteriormente realizado. Eu sou aqui no processo, reclamado. Da sentença cabe recurso ordinário, RO. A sentença condenou o reclamado a pagar R$5.000 ao reclamante. O reclamado pensou, 5 mil, tá bom, vou lá e pago. Paguei. Se eu paguei a condenação, eu posso na sequência recorrer? Me parece que isso é totalmente incompatível com o ato praticado anteriormente, que foi pagar. Eu não sou obrigado a pagar uma sentença para poder recorrer. Não, eu faço depósito recursal para garantir o juízo, isso é um outro papo. Agora, se eu estou conformado com a sentença, se eu pago o valor da condenação, eu não poderia, não seria lógico
eu na sequência, recorrer. Isso seria aí uma preclusão lógica. Quem estabelece os prazos? Olha lá, os prazos vão ser estabelecidos por quem? Pela lei. Lei estabelece o prazo. Se a lei não estabelecer um prazo, o juiz estabelece um prazo. Se nem a lei e nem o juiz estabelecerem um prazo, o prazo será de 5 dias. Nunca perguntem a um juiz, excelência, você esqueceu de falar qual foi o prazo. Qual é? Pergunte assim. Qual é o prazo que a lei fala para praticar esse ato aqui? Não tem. Qual o prazo que o juiz falou? Não falou. Então, 5 dias. Ok? Muito bem. Quando a gente pensa em prazo processual, nós temos 2 momentos. Nós temos o início do prazo e o início da contagem do prazo. O início do prazo, chamado por um professor paulista, o professor Homero Batista, vale muito a pena parafrasear isso aqui, de dia do susto. O professor Homero chama o início do prazo de dia do susto. Então nós temos o início do prazo e o início da contagem. O início do prazo ocorre com a notificação ou intimação. Já o início da contagem é o primeiro dia útil subsequente. Só que é bem interessante. O prazo legal, à luz do artigo 775 da CLT, ele é um prazo contínuo e irrelevável. Parou. O que é irrelevável? Irrelevável quer dizer que o prazo não pode ser anulado, afastado, desprezado. E grave isso para a prova. Os prazos são contínuos e irreleváveis. Vai na sequência. Contínuos e irreleváveis. Além disso, o prazo é improrrogável. Essa é a regra. Salvo por um motivo de força maior devidamente comprovado. Então, os prazos processuais, o prazo legal, melhor dizendo, segundo o artigo 775 da CLT, fica a leitura por você aí, eles são contínuos e irreleváveis e também improrrogáveis, salvo motivo de força maior devidamente comprovado. É a regra. Muito bem. A contagem dos prazos vai se dar com a exclusão do dia do começo e a inclusão do vencimento. Então, a contagem do prazo ocorre com a exclusão do dia do começo e a inclusão do vencimento. Essa é a mega regra também. Então, veja lá. Se a parte é intimada, por exemplo, da sentença, na quarta-feira. Quarta-feira é o susto, né? Quarta-feira é o início do prazo. A quinta-feira, sendo um dia útil, é o início da contagem. Então, se a parte notificada é intimada na quarta, quarta é o início do prazo, é o dia do susto. A quinta-feira, sendo um dia útil, é lá o início da contagem. Ok? Muito bem. Se a empresa reclamada, por exemplo, for notificada na sexta-feira, se a intimação ocorrer na sexta-feira, o susto for sexta-feira, sexta-feira é o início do prazo. E a contagem ocorrerá na segunda-feira, sendo um dia útil. É a súmula 1. Essa eu quero ler com você, porque ela bomba em prova. Olha lá. Súmula 1 do TST. Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira ou a publicação com efeito de intimação for feita neste dia, sexta, o prazo inicial será contado da segunda-feira imediata, inclusive, salvo se não houver expediente em que fluirá no dia útil que se seguir. Tá bom? Então essa aí é a regrinha básica da sexta-feira, que se aparecer você não erra. Chama atenção para o sábado. O que eu falei do sábado já para você? Que o sábado é dia útil para a prática de atos processuais externos. Lembra? Posso praticar a penhora no sábado? Posso. Tem que ter autorização do juiz? Não. Tem que ter autorização expressa do juiz para o domingo e para o feriado. Então, sábado é um dia útil para a prática de atos processuais externos. Agora anote isso daí. Eu não posso iniciar, nem finalizar a contagem de um prazo em sábado, domingo ou feriado. Essa é a regra. Eu não posso iniciar a contagem do prazo no sábado, nem terminar no sábado, domingo ou feriado. Então, se eu recebo o susto, o início do prazo for no sábado, eu transfiro esse susto para segunda-feira, o próximo dia útil subsequente, e a contagem para o seguinte, que seria aí, no meu exemplo, a terça-feira.
Olha lá, a súmula 262 no item 1, o que ela fala? Intimada ou notificada a parte no sábado, o início do prazo se dará no primeiro dia útil imediato e a contagem no subsequente. O susto foi sábado. O que eu faço? Transfiro o susto para segunda-feira. Então, o susto foi aqui, início do prazo, e a contagem, início da contagem, para terça-feira. Sendo aí, claro, a terça-feira um dia útil. A única exceção que eu tenho aqui, pessoal, eu vou colocar é a súmula 387, item 3 do TST, que você vai conferir depois, que é em relação ao sábado, que é o recurso interposto via fax. O interposto recurso via fax, olhe lá depois, você tem um prazo de 5 dias para apresentar os originais na Secretaria da Vara, o quinquídio. Nesse caso, você vai ter esse prazo de 5 dias para apresentar os originais, contados do último dia do prazo recursal, do dia subsequente ao último dia do prazo recursal. Se o 8º dia for uma sexta-feira, sábado já é o primeiro. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Você teria até quarta-feira apresentar os originais na Secretaria da Vara do Trabalho. Perdão. Depois você dê uma olhadinha nessa súmula 387. Faremos o brinde do RR em breve, hein, pessoal? Todo mundo junto comigo lá em Manaus, em Campo Grande. Vou esperar vocês. Bom, feita essa exceção em relação ao fax, toma cuidado com o CPC. O artigo 219, 219 do CPC de 2015 fala que a contagem dos prazos processuais ocorre em dias úteis. O novo CPC fala em contagem de prazo em dias úteis. Eu não aplico essa regra ao processo do trabalho. A Instrução Normativa 39 de 2016, no seu artigo 2º, inciso 3, fala que eu não aplico essa regra ao processo de trabalho. Por quê? Porque no processo de trabalho eu já tenho regra própria. O prazo processual são contados como? De forma contínua, irrelevável e improrrogável. Essa é a regra. Fechou? Muito bem. Ainda em relação aos prazos processuais, nós temos regrinhas para falar de interrupção e de suspensão de prazo. Quando ocorre a suspensão de um prazo processual? A suspensão faz com que o cômputo do prazo processual seja retornado de onde cessou. Ou seja, eu não vou zerar o prazo. Então, suspender é isso, um prazo. Eu pego, suspendo. Cessada a causa suspensiva, solta. E volta a contar de onde parou. Suspendi, não é isso? Suspendi. Acabou a causa suspensiva, larga. Volta a contar de onde parou. Diferente da interrupção do prazo. Se eu falar interrupção do prazo, a interrupção faz com que o lapso temporal zere. Eu ganho novamente o prazo. Quer ver um exemplo? Eu tenho uma sentença. E dessa sentença cabe embargos de declaração ou recurso ordinário. A sentença não falou em horas extras. Se não falou em horas extras, eu tenho uma sentença omissa. Dessa sentença cabe embargos de declaração no prazo de 5 dias. Mas eu também dessa sentença posso estar inconformado e interpor um recurso ordinário. Ok. Se a sentença não falou, por exemplo, de horas extras, o juiz, papou mosca, dessa omissão, não é aula de recurso ainda, mas vale você saber, cabe embargos de declaração. Se eu opuser os embargos de declaração no prazo de 5 dias, isso vai gerar a interrupção do prazo para o recurso, para o RO. Então opostos embargos de declaração gera interrupção do contrato, olha, direito de trabalho, gera interrupção do prazo processual, gera. Quando vier a sentença dos embargos de declaração, as partes terão 8 dias para interpor o RO. Ok? Isso, interrompeu, zera e eu ganho o prazo. Basicamente é isso. Ao contrário, cuidado aqui, do RO, tem a sentença, o RO vai normalmente. Muito bem, então isso seria aqui um grande exemplo para falar em interrupção do contrato, zerou. Agora o que eu posso usar para a própria suspensão do contrato?
as férias coletivas dos ministros do TST e o recesso forense. As férias coletivas e o recesso forense, súmula 262 item 2 do TST, são exemplos aí em que o meu contrato vai ficar meu contrato, de novo, olha, o meu prazo ficará suspenso. Encerradas as férias coletivas dos ministros do TST, é um exemplo. Ultrapassado o recesso forense, ó, eu solto e meu prazo volta a contar de onde parou. Parou. Renzetti, tem um detalhe. O artigo 220 do CPC fala em recesso forense de 20 de dezembro a 20 de janeiro que os prazos param. Eu aplico isso ao processo de trabalho? Não sei te afirmar. Por quê? Porque, infelizmente, a instrução normativa 39 de 2016 do TST, ela não falou sobre essa aplicabilidade. E até onde a gente sabe que no processo de trabalho, a gente aplica a regrinha de 20 de dezembro a 6 de janeiro como recesso forense. Não sei como a prova traria, porque nós não temos como afirmar isso categoricamente, já que a instrução normativa 39 ela foi omissa. Então, no meu ponto de vista, ainda é para o processo de trabalho de 20 de dezembro a 6 de janeiro. Mas há quem entenda que não, que pegue igualzinho a regra do processo civil. Melhor é que o examinador não entre nessa celeuma, é o que a gente espera dele. Pois bem, quando um juiz fraciona as audiências, o juiz optou em fracionar as audiências. Então, vou ter uma audiência inaugural ou de conciliação, uma audiência de instrução ou em julgamento, uma audiência de instrução em prosseguimento, e agora sim, audiência de julgamento. É nessa, olha lá o esquema, é nessa audiência de julgamento que o juiz profere a sua sentença. Então, a sentença será proferida nessa audiência de julgamento. Sendo a sentença proferida nessa audiência de julgamento, as partes são intimadas, o dia do susto é essa audiência. Aqui é o susto, ok? Essa é a regrinha aqui que você tem que entender. Agora, preste atenção a um detalhe. Não comparecendo a parte nessa audiência. Se a parte não comparece à audiência de julgamento, que o juiz é proferir a sentença, tem algum efeito? Vai arquivar? Vai conferir? Não tem nada disso. Se você não comparecer à audiência de julgamento, você já foi intimado da sentença. Considera-se intimado da sentença. Ali é o dia do susto. O prazo para recurso conta-se da audiência de julgamento ou em prosseguimento. Normal. É a súmula 197 do TST. Beleza? Muito bem. Agora imagina que o juiz determinou a audiência de julgamento onde ele ia proferir a sentença, ele não faz. Ele não proferiu a sentença. Se o juiz não profere, não junta a sentença nessa audiência, ele, juiz, é um prazo impróprio, ainda terá o prazo de 48 horas para fazer. E aí cabe a você, parte, ir à secretaria e perguntar: o juiz juntou? Tá aí? Foi almoçar? Já juntou? Em 48 horas, o juiz tem até 48 horas para juntar e você vai lá questionar. Aí cuidado, se o juiz não juntar no prazo de 48 horas, aí sim, você pode ir para sua casa e ficar esperando e aguardando a intimação daquela sentença. É a súmula 30. Vamos lá, essa vale a pena. Súmula 30 do TST. Quando não juntada a ata, a sentença do processo em 48 horas, não juntou na audiência, ainda tem então 48 horas. Não juntou em 48 horas, contados da audiência de julgamento, o prazo para recurso será contado da data em que a parte receber a intimação da sentença. Aí fique em casa aguardando a intimação da sentença. Atenção, atenção, princípio da subsidiariedade. Eu vou aplicar o processo civil, eu vou aplicar o CPC na fase de conhecimento ao processo de trabalho quando eu tiver uma omissão. Isso. Mas não basta só quando eu tiver a omissão. Tem que ter a omissão, mas a compatibilidade. O que a CLT fala sobre litisconsortes com advogados diferentes, de escritórios de advocacia diferentes? Sobre prazos? Nada. O CPC fala no artigo 229. Litisconsortes com advogados diferentes, de escritórios diferentes, vão ter o prazo em dobro para praticar todas as suas manifestações nos autos. CLT omissa. Penso no CPC, ok. Mas será que essa regra ela é compatível ao processo de trabalho?
Que é um processo célere, rápido, modelo, como fala o CNJ? Não. A própria OJ, essa vem em prova, hein? 310 da SDI 1 do TST fala que eu não aplico a regra do artigo 229 do CPC de 2015 ao processo de trabalho. Logo, a regra do CPC, apesar da omissão da CLT, não é compatível ao processo de trabalho. Então, litisconsortes, aqui no processo de trabalho, com advogados diferentes, de escritórios diferentes, terão um prazo comum para praticar todos os atos processuais. Fiquem bem espertos em relação a isso. Ok? Muito bem. Fazenda Pública e Ministério Público do Trabalho, MPT. Sempre aprendemos. Prazo em quádruplo para contestar, dobro para recorrer. Lembra? Quádruplo para contestar, dobro para recorrer. Sim, sempre foi assim no CPC de 73. O novo CPC vem e muda esse papo. O que ele muda nesse papo? Ele tira o prazo em quádruplo. Acaba o prazo em quádruplo e fala em prazo em dobro para todas as manifestações do Ministério Público e da Fazenda Pública. Mas atenção. Em relação ao Ministério Público, ficaremos com prazo em dobro, sim. Mas a Fazenda Pública não depende do CPC para ter o prazo em quádruplo para contestar. Já que o decreto 779 de 69 traz a regra do prazo em quádruplo quando envolver a Fazenda Pública. Então, eu tenho que na minha mente, para a Fazenda Pública, o prazo será em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer. Para o Ministério Público, com o advento do novo CPC, o prazo será em dobro para praticar todos os atos, inclusive aí para contestar. Então, acaba o prazo em quádruplo para a Fazenda Pública. Não esquece disso. Correio. O Correio tem o prazo em dobro, ou seja, o mesmo privilégio concedido à Fazenda Pública. Então, ele vai também essa dobra aí dos prazos, tá bom? Para o Correio, deixa eu ver se trouxe o Correio para você, para te mostrar. Aqui, ó, nós temos um decreto, deixa eu colocar para você, artigo 12.509. O Correio gozará de isenção de direitos, beleza. Importação de materiais, tudo bem. Mesmos privilégios concedidos à Fazenda Pública, inclusive em relação a prazo. Então, o Correio vai ter a mesma regrinha da Fazenda Pública. Quadro para contestar, dobro aí para recorrer. Fica aí a super dica em relação ao Correio. Ok, pessoal? Tranquilo? Bom, vou fechar aqui esse tópico e aí nosso próximo vídeo de revisão envolve os procedimentos ou ritos sumaríssimos. E aí é muito importante que eu vou falar sobre procedimento ordinário, que cai... Ordinário não. Vou falar do ordinário também, claro. Vou falar do procedimento sumaríssimo que cai em todas as provas de concurso e exame de ordem. Fico te esperando. Até já.